A viga, mostrada na figura A, tem área de seção transversal em forma de um canal, figura B. Determine a tensão de flexão máxima que ocorre na viga na seção AA. Na figura A viga engastada está sujeita à ação de uma força que respeita a inclinação mostrada. Na figura B, podemos observar que existe uma simetria horizontal, vamos dizer assim, porém não existe uma simetria vertical. Sendo assim, o eixo neutro será deslocado em direção à região de maior massa. Esse y média de 59,09 metros é a distância do eixo neutro da figura em relação à sua parte superior. As demais medidas são as dimensões da figura. Aqui, se trabalharmos à esquerda da seção AA, não precisaremos calcular as reações de apoio. A força de 2,6 kN é decomposta e suas componentes valem. Observe o seguinte triângulo, retirado da relação de inclinação dada no enunciado. Logo, tangente de θ é igual a 5, cateto oposto, sobre 12, cateto adjacente. Resolvendo para θ, temos que esse é igual a 22,62 graus. Uma vez descoberto o valor de θ, podemos montar outro triângulo com a carga de 2,6 kN e suas componentes vertical e horizontal, e utilizando as relações trigonométricas, calcular o valor de cada uma das componentes. Assim, seno de 22,62 graus é igual a FH, cateto oposto, sobre 2,6, hipotenusa, de modo que FH é igual a 1 kN. E da outra relação, cosseno de 22,62 graus é igual a FV, cateto adjacente, sobre 2,6, hipotenusa, de modo que FV é igual a 2,4 kN. Assim, do corte AA para a esquerda, temos representados as componentes da carga externa e na face do corte as reações internas, cortante, normal e momento. Sabemos que esses desenhos são arbitrários, para fins de cálculo. Observando a figura, vemos que ela é simétrica horizontalmente e não simétrica verticalmente. Assim, para determinarmos a localização do eixo neutro, utilizaremos a seguinte equação, onde A é a área de cada uma das figuras que compõem a figura geral e o y' é a posição de cada um dos centros de cada uma das figuras, sendo 3 figuras e 2 delas iguais. O somatório se refere ao total de figuras, pois somaremos as relações y' vezes A, sobre A, de todas elas. Vejamos as figuras das laterais, que são iguais. Tem seu centro localizado a 0,1 metros da base e suas áreas são 0,015 metros vezes 0,2 metros. A segunda figura, a horizontal, seu centro está localizado a 0,19 metros da base e sua área é 0,02 metros vezes 0,25 metros. Todas as dimensões estão apresentadas na figura do enunciado. Assim, resolvendo a equação, encontramos o valor de 0,14091 metros, ou 140,91 milímetros, para a posição do eixo neutro. Você deve estar se perguntando, no enunciado foi dado que y' ou y médio é 59,09 milímetros. Por que deu diferente? Observe que o que nós fizemos foi calcular a distância da base até o eixo neutro. 59,09 milímetros é a distância do eixo até a parte superior.
As duas, se somadas, dão 0,2 metros ou 200 milímetros. Então, para diferenciar uma da outra, vamos chamar a de baixo de C. Logo, C é igual a 0,14091 metros ou 140,91 milímetros. Para calcular a tensão máxima, precisamos conhecer um momento fletor na seção. Assim, se pegarmos a figura com as cargas, como visto anteriormente, e aplicarmos o equilíbrio das forças horizontais, teremos que menos 1 mais N é igual a 0. Logo, N é igual a 1 kN. O sinal positivo confirma o sentido atribuído à normal. Para o equilíbrio das forças verticais, menos 2,4 menos V é igual a 0. Logo, V é igual a menos 2,4 kN. O sinal negativo indica que o real sentido da cortante é para cima. Só recordando, a seta para cima é condizente com o sinal negativo, pois a convenção de ação indica justamente isso. Cortante positiva para baixo e negativa para cima, na face esquerda dos cortes. Com relação ao momento, para o equilíbrio dos momentos e considerando a convenção para critérios de cálculo, em relação à posição do corte, menos 2,4 vezes 2, sentido negativo a 2 metros de distância, menos 1 vezes 0,05909, sentido negativo de ação da componente horizontal, agindo a 0,05909 metros de distância do eixo neutro, menos m é igual a 0. O que acontece aqui é que as cargas agem ao redor do eixo neutro. Assim, resolvendo para m é igual a menos 4,859 kN vezes metro. O sinal negativo indica que o real sentido da reação interna de momento é horário. A figura abaixo indica as cargas externas e os sentidos reais das reações internas, na face esquerda do corte. Ainda para o cálculo da tensão máxima, precisamos conhecer o momento de inércia em torno do eixo neutro. Observe na figura que o risco vermelho representa a distância entre o eixo neutro e o eixo central da figura horizontal, e que o risco verde representa a distância entre o eixo neutro e o eixo central das duas figuras laterais. Como o eixo neutro não coincide com nenhum dos eixos centrais, aplicaremos nas figuras o teorema dos eixos paralelos, aqui representado na equação, onde I é o momento de inércia de cada uma das figuras. Todas elas são retângulos. I, a área A da seção de cada figura, e D, a distância entre os eixos. Sabemos que I é igual a 1 sobre 12 vezes B vezes H ao cubo, onde B é a dimensão da figura, que é paralela ao eixo neutro. Assim, substituindo os valores, temos, para a figura horizontal, B é igual a 0,250, a dimensão paralela ao eixo neutro. O H, que é 0,02, a área da seção, que é 0,25 vezes 0,02, e a distância entre o eixo neutro e o eixo central da figura, que pode ser calculada pela diferença entre o y', que vale 0,05909 metros, e a metade superior da figura, que vale 0,01 metros. Essa diferença é o risco vermelho. Agora, para as figuras laterais, como são iguais, calcularemos de uma vez só as duas, onde B é igual a 0,015 metros, H é igual a 0,2 metros, a área é igual a 0,015 vezes 0,2 e a distância entre o eixo neutro e seu eixo central pode ser calculada como a diferença entre a medida C, que é a distância da base até o eixo neutro, e a metade inferior da figura. Essa diferença é o risco verde.
Então, quando fizermos toda a conta, encontraremos um momento de inércia igual a 0,000042258 metros a quarta, ou 42,26 vezes 10 elevado a menos 6 metros a quarta. Temos então a tensão de flexão máxima, onde M é o momento que calculamos de 4,859 kN vezes metro. C é a distância entre a base e o eixo neutro, 0,14091 metros. E o momento de inércia é o que acabamos de calcular. Assim, substituindo os valores, temos que a tensão máxima é igual a 16.201,65 kN por metros quadrados, ou 16,2 MPa. A maior tensão se dá na região mais afastada do eixo neutro,